Boa tarde, tudo bem, meus amigos queridos? A paz do Senhor Jesus, aos irmãos em Cristo. Estou aqui mais um dia gravando uma mensagem de Deus para o seu coração. Hoje eu quero trazer Daniel, meditação sobre Daniel, capítulo 1, versículo... Vou ler do 1 só para a gente entender até o 8, o contexto diz: no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência, e instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudesse estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel, Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque, Azarias, Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Versículo 15. E ao fim dos 10 dias pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. 19, E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos, astrólogos que havia em todo o seu reino. Glória a Deus. Amém? Mensagem tremenda para o nosso coração nesse dia de sábado, onde fala aqui da diferença, né? De fazer o diferencial em algum lugar onde a gente é colocado. A Bíblia fala de Daniel, né? Azarias, Ananias, Misael. Homens, meus irmãos, que eles estavam ali, né? No cativeiro babilônico. Judá tinha sido entregue, né? Deus entregou o povo dele na mão do inimigo, e esses homens, eles foram levados cativos, jovens ainda, para a Babilônia, pelo rei Nabucodonosor. E, meu irmão, o rei, ele estava ali querendo que os mais jovens, né, como está falando aqui, que não tivesse defeito, formoso, fossem instruídos para trabalhar no palácio do rei, para que fosse ensinado ali no palácio e trabalhasse ali, sendo escravos, mas que trabalhasse para o rei, né? E, meu irmão, a Bíblia diz que foi oferecido para eles do manjar, né, de tudo que tinha de bom ali no palácio, para eles se alimentarem. Mas eles determinaram no seu coração não se contaminar com aquelas iguarias, e pediram, né, que eles fossem experimentados durante 10 dias, fossem experimentados, para que eles não comessem toda aquela porção ali do manjar do rei. Enfim, meu irmão, ele foi liberado e Deus deu graça, e eles foram achados mais inteligentes, mais sábios, mais bonitos aparentemente também diante do rei do que todos aqueles que estavam ali, né? E o que eu quero dizer com essa mensagem para o seu coração, a breve mensagem nessa tarde, é que se você é servo de Deus, se você conhece a palavra do Senhor, aonde Deus te enviar, você tem que ser a mesma pessoa. Tem que guardar os mandamentos, guardar a fidelidade do seu coração ao Senhor, guardar tudo aquilo que você tem aprendido diante de Deus, diante dos homens, aquilo que você tem aprendido do Senhor, porque eles estavam no palácio, eles podiam ter se contaminado, eles podiam ter se misturado, eles podiam ter ficado iguais àqueles tantos jovens que tinham ali na mesma situação que eles, mas a Bíblia dá ênfase a
Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram servos de Deus, não só no nome de servo, mas eles mostravam que na prática eles eram servos do Senhor, adoradores do Senhor, pessoas que não se curvavam diante, das coisas que eram oferecidas para eles. O que a gente vê muito hoje são pessoas que elas são de uma maneira ali na sua particularidade, ali no meio das pessoas, e quando ela se envolve, vai para outro lugar, se envolve com outras pessoas, elas se misturam, elas querem ser parecidos com o lugar que elas estão. E meu irmão, o servo de Deus tem que ser diferente, ele não pode ser parecido com quem está lá, ele tem que ser diferente para ele mostrar, a diferença do que serve a Deus e o que não serve. A Bíblia diz que Deus faz a diferença do que serve e do que não serve. Onde Deus tem te mandado, tem te enviado, como é que tem sido a sua postura diante das pessoas, no seu trabalho? Como tem sido a sua postura como servo de Deus, como serva de Deus? Você tem se mantido íntegro e fiel ao Senhor, ou você tem se misturado nas iguarias daquilo que tem sido oferecido para você? Porque o mundo tá aí, meu irmão, oferecendo coisas, tudo para você sendo oferecido, e muitas coisas a gente precisa renunciar mesmo para agradar o nosso Deus, porque nós só podemos servir a um Senhor. Ou você serve a Deus, ou você serve a você mesmo, ao diabo, você mesmo. E quem serve a Deus tem que guardar os mandamentos, e não só guardar no coração, mas mostrar através de atitudes, através de não só palavras, no seu dia a dia ali, que você é diferente, precisa brilhar. Deus tem que brilhar na sua vida, o Espírito Santo tem que brilhar sobre a sua vida. Não adianta, porque muitas vezes a gente vê as pessoas sendo influenciadas. A gente cansa de ver pessoas que dentro das igrejas, no meio do povo de Deus, é de um jeito, e ali, e tá, faz aquela cara, faz aquela, levanta a mão, dá glória a Deus e aleluia, quando está longe, quando está no meio social ali, ou quando está no trabalho, ou quando está numa viagem, ou qualquer outro ambiente que estiver, que não tenha um servo de Deus, a pessoa se contamina, a pessoa se mistura com aquilo que é proposto ali para ela. E eu quero dizer para você nessa tarde, Daniel, Ananias, Misael e Azarias não se contaminaram, eles não se misturaram, eles fizeram a diferença, eles foram referencial para todos aqueles tantos de jovens que estavam ali. E sabe o que Deus fez? Honrou a fidelidade deles ao Senhor, porque eles estavam sendo fiéis a Deus, que vê todas as coisas, que conhece todas as coisas. E aí, meu irmão, a Bíblia diz que quando eles foram se apresentar ao rei, não foi achado em todo aquele reino pessoas mais sábias, mais inteligentes, como está escrito aqui. Eles foram achados 10 vezes mais doutos do que todos os outros que estavam ali. E sabe quem deu essa honra para Daniel, Ananias, Misael e Azarias? O nosso Deus. Porque aquele que é fiel a Deus, Deus ele é fiel a ele também, meu irmão. A Bíblia diz que os que me honram, eu honrarei. Você quer ser honrado pelo Senhor? Seja fiel aonde Deus te colocar. Seja íntegro, íntegra aonde Deus te colocar. Seja boca de Deus, não tenha medo nesse mundo corrupto que a gente vive, nessa sociedade que tantas coisas erradas, tantas coisas são oferecidas. Seja diferente, não tenha medo. Não tenha medo de ser diferente, não tenha medo de falar a verdade, porque Jesus Cristo ele é a verdade, a vida, o caminho, a verdade e a vida, que liberta, que transforma. E no final das contas, meus irmãos, a gente tem que ganhar a Cristo, como eu estava falando sobre Paulo esses dias, Tem que considerar tudo nada para a gente ganhar a Cristo, porque Jesus vem buscar a igreja. Jesus Cristo vai voltar para buscar aqueles que são fiéis a Ele. Que nós possamos ser achados assim, como esses homens, esses 4 homens aqui, que foram fiéis, que Deus honrou, que Deus guardou, que Deus fez a diferença na vida deles por causa da fidelidade, da obediência e do amor ao Senhor, não só de palavras, mas na prática. Porque a gente está cansado de ver nessa sociedade, nesse mundo que a gente vive, muito amor na filosofia, na teoria, na filosofia, na palavra, mas na prática tá difícil de encontrar. Mas Deus, ele tá procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade, aqueles que praticam aquilo, não somente falam, mas que eles praticam, que o Senhor possa achar em você um verdadeiro adorador, que o Senhor possa encontrar em você um servo fiel, que não se contamina, que não se mistura, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Que Deus abençoe você, que Deus te fortaleça, que o Senhor faça resplandecer a sua glória sobre você nesse dia e te dê a paz. Amém.